Já estamos aqui e eu, como falei no início do programa, eu estou aqui com o Jackson e a Josi. São brasileiros, moram na Alemanha, eles moram em Erlangen. Não é isso mesmo, Jackson? Bem-vindo, querido. Exatamente, obrigado. É uma grande dificuldade para a gente estar aqui presenciando, trocando ideias com vocês. A gente assiste toda semana na Alemanha, varia o horário, dependendo do horário de verão ou não, mas é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Uma alegria para nós também. Josi, como é que vocês encontraram a Canção Nova lá na Alemanha? Bom, a gente não conhecia a Canção Nova ainda, mas nós já éramos católicos, só que a gente queria aprofundar um pouco mais na nossa fé. Então, nós começamos a fazer buscas, quais meios a gente podia usar para isso. E nós encontramos a Canção Nova de Portugal. Então, depois disso, nós chegamos na Brasileira, porque lá a gente pegava pelo satélite, na nossa TV, e depois a gente começou a assistir pela internet a Canção Nova do Brasil. E como é que vocês experimentam o fato de receberem a Canção Nova na Alemanha, uma emissora católica que sustenta e cresce através de doações, porque imagino que foi uma experiência com a divina providência para o sustento da fé de vocês, né, num país tão longe da terra natal. Eu acho que é muito importante, né, a participação, novos sócios evangelizadores, inclusive hoje a gente é sócio também, Obrigado. porque a Canção Nova ajuda não só brasileiros no Brasil, mas eu acredito, uma comunidade que dá apoio mundialmente a todos os católicos, né? Então, a gente acha que é muito importante adquirir novos produtos, porque eu acho que a gente ajuda a Canção Nova, mas eu vejo que a gente é ajudado também. Então, a gente não compra só para ajudar a Canção Nova, mas sim para nos evangelizar e conhecer melhor a fé. Obrigado, querido. Josi, o seu recado, olhando ali na câmera para os nossos sócios. Eu Porque são eles que Sim. permitem que você tenha a Canção Nova lá na Alemanha. Sim. Eu quero agradecer aos sócios por permitir que a Canção Nova atravesse o oceano e chegue a tantos lugares, e recomendo a quem não seja sócio que seja sócio também para manter essa obra. A Canção Nova é um meio de Deus chegar até as nossas casas, até as nossas vidas. Obrigado, querida. Obrigado pela presença de vocês. Agora, capricha na pergunta, né? Para quem é a sua pergunta, Na querida? verdade, a minha pergunta é para o padre sobre não. indulgência plenária. Quais são as condições, né, para uma pessoa obter a indulgência plenária? Obrigado, meu querido. Obrigado a por vocês aqui Obrigado. com a gente. E aí, padre? Bem, primeiro é interessante rapidamente dizer o que são realmente as indulgências. As indulgências, elas estão associadas às penas temporais que os pecados acabam gerando. Ou seja, com o sacramento da penitência, os pecados são perdoados quanto à culpa. No entanto, nos lembra bem a Igreja que quando acontece um pecado assim também, existe uma certa ligação que não é boa, que acaba acontecendo entre a pessoa e a natureza, algo que depois acaba rompendo também, de certa forma, a comunhão com Deus. E exatamente por causa disso tem uma dupla consequência. O sacramento da penitência apaga a primeira, que é exatamente quanto à culpa, mas depois fica a necessidade da restauração dessa comunhão. E essa restauração é feita pela caridade ou através das indulgências. A indulgência pode ser parcial ou plenária. Agora, para receber uma indulgência, é necessário que se tenha confessado, ou seja, é necessário que tenha sido perdoado de todos os pecados graves, então esteja em estado de graça nesse sentido. É necessário um profundo arrependimento dos pecados já cometidos e aí, então, fazer aquilo que vai ser a prática apontada para determinadas indulgências, no caso, a própria indulgência plenária, que pode ser adquirida tanto pela oração, como por visita em santuários, por práticas de caridade, mas, normalmente, elas são sempre acompanhadas pelas orações, pela intenção do Santo Padre, o Papa, ou seja, as intenções do Papa, que reza pelo quê? Pela Igreja, pelo povo de Deus, por todos esses, né? E aí se reza o Credo, o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e se recebe essa indulgência plenária. Mas a condição principal mesmo é essa, um profundo arrependimento de todos os pecados que já se cometeu. Quer dizer, um desejo de conversão, assim, grandíssimo. Eu gostaria de completar só uma... isso você pode encontrar, inclusive, no Catecismo, a partir do número 1471, onde vai trabalhar as indulgências até o número da continuação do Sacramento da Penitência, né, até o
1484. De 1471 a 1474, vai trabalhar de forma bem detalhada esse assunto. Eu gostaria só de completar aquela pergunta anterior que foi feita pela Francislene de Betim, em Minas Gerais, citando para você quais são os cânones do direito canônico que fala exatamente da questão da confissão comunitária, que é o cânon 960 e o cânon 961 do direito canônico, né, que estabelece aquilo que eu disse, né? Por exemplo, não se pode dar absolvição geral a vários penitentes ao mesmo tempo, sem prévia confissão individual. E aí tem duas condições que são colocadas para que isso não aconteça, e no final, no cânon 962, vai citar, inclusive, que aquele que mesmo assim foi atingido por uma confissão comunitária, que deve o mais rápido possível, né, ter a plena disposição e o mais rápido possível, procurar a confissão particular, né, auricular, como nós dizemos. Muito obrigado, padre. A próxima pergunta é para o Mazinho, de uma mulher que pede também para não ser identificada. Sou casada, tenho 25 anos e estou tendo dificuldades para engravidar. Eu e meu marido fomos ao médico e nos foi pedido alguns exames. Gostaria de saber se a igreja é contra pesquisar o que está acontecendo comigo e se posso fazer uso de medicamentos para ajudar a engravidar. Boa noite, querida. É de fundamental importância pesquisar. A igreja, acho que as grandes descobertas, ou parte das grandes descobertas da ciência, foram apoiadas e são apoiadas pela igreja. Então, deve sim procurar um tratamento, deve fazer toda a investigação necessária para descobrir o que é que está acontecendo. Tem alguns fatos que a igreja não aprova, como por exemplo, fertilização in vitro, congelamento de embriões e outras coisas, outras situações que também envolvem a ciência, mas tira do processo natural da união natural homem e mulher. Então, é muito importante, sim, que você procure um médico, procure a ciência para que se descubra. Nós vivemos a situação no início do nosso casamento, onde a Celiane tinha ovário policístico, não engravidava, passou por tratamento, estão aí as 3 belezas que nós temos. Foram 4 gravidez em 4 anos. E uma gravidez que não evoluiu. Então, não há nada de errado em procurar o tratamento, medicação, enfim, desde que promova a união natural do homem e mulher. Obrigado, Mazinho. A próxima pergunta é para a Celiane, também de uma pessoa que pede para não ser identificada. Sou amaziada e tenho uma grande vontade de receber a bênção do matrimônio. Porém, meu companheiro não aceita a ideia. Faz 5 anos que estamos juntos, tenho 2 filhos, uma de 3 anos e outro de 1 mês. Não sei o que fazer, pois amo minha família, mas não quero continuar nesse pecado mortal. Padre Xavier. Me socorre, Padre Xavier. Bom, eu penso que geralmente as mulheres sonham mais com essa realidade do casamento na igreja. Faz parte da gente, né? A gente cresce querendo ser noiva. Pelo menos no meu tempo era assim, né, Ricardo? No seu também. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Hoje as coisas são diferentes, mas existe esse desejo interno e também, claro, se nós fomos criados na nossa igreja, a gente sabe da importância do sacramento. Mas veja, você optou por estar com alguém que não pensa como você neste momento. Então, assumiu com ele o estar juntos, vivendo juntos. Eu não sei aqui se existe impedimento ou não, se os 2 são solteiros ou se um de vocês já foi ou casado, né, está separado, porque aí cada caso, um caso, e já tem 2 filhos. Então, as crianças... Olha, eu tenho um grande valor e experiência na minha casa, assim, com a minha mãe, de que muito ela suportou por amor a nós, os filhos. Então, por amor aos seus filhos, você precisa pôr bem na balança esse peso aí.
para ver o que de fato seria o melhor a fazer. Se você não tivesse os filhos, eu ia dizer, repense, tenha uma boa conversa com essa pessoa, né, com o seu companheiro, seu marido, e veja o que vai ser feito. Mas você tem 2 filhos, e para as crianças crescerem num ambiente sadio, é necessária a presença da mãe e a presença do pai, a responsabilidade dos 2 aí na formação dos filhos. Então, na caridade, eu nunca deixo de pedir a Nossa Senhora, eu sou bem amiga de Nossa Senhora e ela minha. Eu nunca deixo de pedir a Nossa Senhora aquilo que eu não posso. Eu rezo muito Maria passa na frente. Aquilo que eu não posso fazer, Nossa Senhora, faça por mim. O que eu errei durante o dia, acerte para mim durante a noite, não é? Aquilo que eu não posso, a Senhora pode. Então, o estar fazendo sacrifício, jejum, penitência, por amor ao seu marido, porque Deus não se alegra com a perda de nenhum pecador, pelo contrário, Ele quer que ele se converta e viva. Então, que isto no seu coração seja a maior moção de você conquistar o seu marido para a fé. O amor que você tem a Deus precisa contagiar o coração do seu marido, a postura que você tem diante de Deus, mesmo não podendo participar dos sacramentos, mas não deixe de ir à Santa Missa, não deixe de rezar com seus filhos pequenininhos, seja um testemunho na vida do seu esposo e Nossa Senhora faz o resto. A gente vai se unir aqui em oração por você e tantas outras pessoas que vivem esta mesma realidade, né? Pedindo que Nosso Senhor intervenha, mas faça a sua parte. Seja um testemunho de amor aí junto do seu marido. Silene, uma coisa muito importante que você mencionou no início de sua resposta foi o conhecimento que ela já tinha da pessoa com quem ela estava começando uma união, ela estava se unindo a esta pessoa. Eu penso que isso é tão importante, não que sirva para ela assim como, não que seja um peso agora sobre ela, mas também tantos casais que começam uma experiência, estão nos acompanhando agora, não é? E precisam conhecer aspectos que dizem respeito a valores básicos da vida que você escolhe viver para poder pensar no futuro. Isso mesmo. Quer dizer, a pergunta seria mais ou menos assim, você sabia que a pessoa com quem você estava se unindo era desse jeito? Vocês conversaram sobre isso antes? Porque se não conversaram, precisariam ter feito isso. Isso mesmo. Porque por conta das consequências do tipo daquilo que ela está acontecendo vivendo agora. Isso mesmo. É importante a gente saber, não basta no relacionamento um olhar só para o outro. Isso não mantém relacionamento. Os 2 precisam olhar para a mesma direção. Isso é o foco para que dê certo o relacionamento. Então, antes de eu conhecer meu digníssimo esposo, né, eu queria pedir a Deus que Ele me desse uma pessoa que fosse de Deus também, que a gente pudesse caminhar juntos, que a gente pudesse olhar para a mesma direção. Veja, vivendo assim, olhando para a mesma direção, nós tivemos tantos desafios e continuamos tendo. Imagina quando cada um olha para uma direção, isso é muito mais difícil. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de fazer os cálculos. A gente volta àquela questão anterior. O tempo de namoro, minha gente, tempo de noivado, não é passar tempo. E não é para ser namorido, é para ser namorado. É para conhecer um ao outro e ver se de fato é possível a gente manter a nossa união Namorido até o fim. é o namoro que tem vida de marido? Yes. É namorido. Namorei. Agora, ninguém mais namora, infelizmente. Isso é uma tristeza no meu coração e acredito de muitos que não vivem essa realidade do conhecimento, de sentar e conversar. As pessoas não dizem mais sobre elas, né? Então, vão direto para os finalmente. Aquilo que seria a cereja do bolo, aquilo para que nós nos guardamos, que é as nossas núpcias, a entrega total de um ao outro, que isso é maravilhoso, a nossa vida sexual, é tão banalizada já no primeiro encontro. Quer dizer, então, como é que você vai olhar para a mesma direção? É impossível isso. A gente tem que pensar com os pés no chão. Eu gostaria de fazer um comentário também a respeito da importância, é preciso passar pela consciência, formação da consciência, da importância do sacramento. Então, o sacramento do matrimônio, assim como o da ordem, é para o bem e a salvação do outro. No caso do sacerdócio, dos outros. Vai para o plural. Então, um diálogo bastante sincero
tendo assim, em evidência a importância do sacramento, é mais do que o desejo de contrair o sacramento. Então, precisa passar pela consciência da importância do sacramento, que ele é um bem para o outro. Posso? Deve, padre. Simbora. Isso é muito importante, todas essas coisas são importantes serem levadas em consideração, especialmente para que outras pessoas não acabem embarcando em uma situação idêntica e acabam caindo numa situação como a que você está, né? Mas existem algumas outras coisas que podem ser feitas em relação ao seu caso. Existe um termo que a gente usa em latim, né, sanatio in radix, né, que diz respeito exatamente ao direito canônico, que prevê casos como esse que você está. Uma vez que você vive dentro de um matrimônio estável, caso ele não seja já casado, caso você não tenha sido casado, mas vocês começaram a morar Uma união juntos. estável, não é isso, padre? Mas que eles não estejam presos por vínculos matrimoniais. Não, né, porque o senhor usou o termo anteriores. matrimônio estável. Então tá bom. Caso eles estejam juntos, mas nenhum deles esteja preso a uma outra pessoa por vínculos matrimoniais, Perfeito. ou seja, são dois solteiros que nunca se casaram, nós temos uma solução, sim, que é essa sanação na raiz, que nós chamamos, ou sanação radical, que é previsto pelo direito canônico. Mas, no entanto, porque uma vez que a pessoa já está casada, já está vivendo um matrimônio praticamente autêntico ali, ela pode simplesmente ter um motivo que ela não quer receber o sacramento, mas aquele motivo não é que ela não queira constituir um matrimônio. Às vezes tem gente acha que depois que ela se casar que vai dar tudo errado, como tem muita gente que solta essas lendas por aí, né? Então, existe esse tipo de solução, mas deve-se procurar o bispo para que ele possa, então, verificar se é possível. O que significa essa sanação radical? Que quase não se fala disso. Ele percebendo que, da parte dos dois, existe exatamente o desejo de contrair um matrimônio cristão, válido, tal qual como válido, ele pode reconhecer aquela união. Pode reconhecer aquele matrimônio e diz o direito canônico. A sanação pode ser concedida validamente mesmo sem o conhecimento de uma das partes. Exatamente, porque a gente está diante de uma situação matrimonial que a pessoa não é que ela não quer o sacramento, por um outro motivo ela não quer se casar ali, né? Desde que seja reconhecido como válido. Bem, eu cito para você, para encurtar, né? Está no direito canônico, cânon 1161 a 1165. Mas o que eu digo? Procure o seu pároco, depois seja encaminhado exatamente ao bispo, apresente a sua situação. Se você estiver dentro desse critério, então, que Deus abençoe, né? Amém. Muito obrigado, padre Xavier. Próxima pergunta é para o Mazinho. Meu esposo não se relaciona bem com minha família, meus pais e minha irmã. Eu me sinto muito mal e não sei como proceder, pois, inclusive, ele não gosta de deixar nossa filha ir às festas infantis da minha família, gerando uma divisão entre nós. Ela pediu para não ser identificada. Claro. São problemas de relacionamento. Qual a raiz? Qual a raiz dessa dificuldade de relacionamento? Então, é uma pergunta certamente muito importante para você, não tenho dúvida disso, mas ela precisaria de um aprofundamento. Onde está a raiz da dificuldade desse relacionamento? Foi algum problema lá no namoro que a família não aceitava, não o aceitava? É alguma situação vivida entre algum dos parentes? Enfim, são situações que acabam causando esse tipo de constrangimento. É preciso diálogo, é preciso uma abertura da parte dele para que se restabeleça esse relacionamento, né? Por isso é necessário se ter a causa. Sem descobrir qual é a causa, sem se descobrir a razão dessa dificuldade, fica difícil qualquer orientação. Mas então, parto desse princípio, né? Uma boa conversa, uma boa partilha, tentando entender os motivos pelos quais simplesmente não gosta de estar com os seus familiares. E o que me preocupa é a interferência dele
na vida da filha, não é? Que não deixa participar das Dividir. festas da Porque, família. porque aí eu vejo, você pode não querer estar, mas privar os filhos desse relacionamento com avós e tios, isso também é essencial para a gente, para a estabilidade emocional, afetiva da criança. Olha, o Papa tem gritado tanto por respeito aos anciãos, né, a presença dos avós dentro das nossas casas, e isso é tão bom para a gente. Então, se você tem essa dificuldade, não prejudique sua filha com algo que é seu, né? O problema Só que está quem em está você. nos ouvindo agora não é ele. É ela. Esse que é o Então, problema. Então, fala com ela. É verdade. Mas então tem que dizer isso para o marido. Diz isso para ele. O problema Siliane, é isso aqui- dele, isso- não da menina, não do filho. Sabe o que me impressiona um pouco, né? Eu estou vendo aqui a angústia de vocês dois? É a possibilidade de essa mulher não ter procurado pelo seu marido e dizer, meu amor, o que está acontecendo? Exato. Me Gente, diga falta o de que foi diálogo. que houve. Eu machuquei você, a minha família machucou você. A gente tem alguma coisa que eu não estou sabendo e que eu possa, como sua mulher, ajudar para a gente resolver esse problema? Pois Porque é. eu te amo, você Pois me é, ama. falta isso e a aí, gente Ricardo. quer ficar junto com a nossa porque família. se não gosta só da cor dos olhos de alguém da família, é muito pouco. Você não gosta da minha mãe? Fala para mim, o que acontece O com a que sua sogra? acontece? Não, é porque é impressionante imaginar que, muito provavelmente, os dois ainda não conversaram sobre isso. Exatamente. Bem capaz. Bem provável. Por isso que há necessidade do diálogo para se chegar. Qual a raiz? Onde está o problema? É com esse, é com aquele, é com o outro? Mas Talvez na vai ser linha da difícil ela partilha. chegar e dizer assim, conversar com ele assim, meu amor, qual a raiz, como você fala, né? As mulheres têm outro jeito de conversar essas sim. coisas, né? A gente Não, vai... mas aí- vai Vocês, diferente. mulheres, vocês são espetaculares. Meu Deus, Cheias fez do a gente Espírito- espetaculares. Cheia do Espírito Santo. Como é que uma mulher abordaria, nesse caso, o marido, Siliane? Olha, Olha, me conta. não vou contar não, Ricardo. Conta, Não, sim. mas eu acho Queremos que saber, sim. né, minha gente? Olha, eu penso assim que se a gente for com o pior da gente, nós vamos, à medida que você vai com força, você vai receber a força também, né? Em cima de você. Então, no melhor momento, A mulher sabe o melhor momento do claro marido, que né? a gente sabe. Olha, tem outra frase muito bonitinha que eu escuto da minha prima há trocentos anos, que Quem o é essa marido é prima? a cabeça. Helena, botura, linda, maravilhosa, né? Parente bem de longe da gente, mas ela dizia assim, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela vira a cabeça para onde ela quiser. Epa, É calma lá. vero, é vero. Calma lá. Deus que é nos isso, fez Marzinho? com Você essa... concorda com isso? Com esta... Como discordar? Você discorda disso? Devolva a pergunta com pergunta. Olha, eu sinceramente eu penso assim, que o marido que compreender que é assim, nossa, ele vai avançar pra caramba no relacionamento com a mulher. É claro. A gente percebe que as dificuldades maiores é a falta de partilha. Então, se as pessoas se amadurecerem para dizer o que estão sentindo, olha, a sua atitude gera em mim tal coisa. Nós precisamos aprender a partilhar o que a gente sente, o que a gente fazia lá no namoro, o que a gente faz com um amigo. Nós precisamos ser os melhores amigos um do outro. E isso derruba a montanha, minha gente. Mas o povo quer resolver na pancada ou não ficar quieto. Cada um no seu quadrado. A gente não toca no assunto porque é melhor pôr uma pedra, que a pedra vai fazer a situação passar e não passa. Quando você tira a pedra de cima de uma graminha que era verde, você arranca a pedrinha de lá, a grama continua lá, ela está machucadinha. Mas tirou a pedra, ela vem com tudo de novo. Então, o problema não se resolve fugindo dele, dando tempo a ele, botando uma pedra em cima. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa partilhar sentimentos. Resolve tudo assim, tão fácil, minha gente, é só querer. Resolve. Ou talvez, sinceramente falando, eu sei que a Siliane e o Mazinho vão concordar comigo, talvez nem resolva. Não é? Mas o mais importante não é resolver tudo. O mais importante é que a gente encontre um modo de, em meio a esses desencontros, continuar caminhando juntos, continuar se querendo bem e perdoando. Imagino o tanto de perdão que precisa acontecer aí entre vocês. E não é fácil, mas a vida em família, especialmente a vida de marido e mulher, é uma vida de perdão
Todos os dias a gente tem que se perdoar. Como diz o nosso retiro popular desse ano, né? A arte do perdão. Arte do perdão. É uma arte. Obrigado, minha gente. Obrigado, viu, querida, pela pergunta. Vamos dar um pouquinho de trabalho para o padre agora. A pergunta para o padre foi feita pela Ediana Bandeira por e-mail. Em Mateus 22, Jesus diz que no céu os homens não terão mulheres e nem as mulheres maridos, mas serão como anjos. Então, como será? Não reconheceremos nossos familiares? O que a igreja entende? Pergunta muito boa, né? Muito boa mesmo. Muito boa, muito Seriano, tô interessante. querendo saber como é que vai ser Realmente. esse negócio. É exatamente aquilo que você citou do texto de Mateus, que no céu nós seremos como anjos, mas ali tem uma continuação nesse versículo que vai dizer exatamente que os homens não se darão em casamento, né? E ninguém também será recebido em casamento, ou seja, as mulheres também não se casarão com ninguém. Falando exatamente da questão do sacramento do matrimônio, que ele efetivamente é para essa vida. Essa que é a grande verdade. Tanto que aqui, a partir do sacramento do matrimônio, o casal tem a graça de poder estar reproduzindo a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, né? Exatamente do matrimônio, onde vem a vida, onde vem os filhos. E é esse o contexto que está sendo lembrado ali. Agora, a sua pergunta não é sobre o matrimônio aqui e o matrimônio no céu, mas se os familiares se reconhecerão no céu. Isso sem dúvida, porque o céu não é um zerato daquilo que nós vivemos aqui e lá a gente começa do zero, né? Como se a gente tivesse uma perda de memória daqui para lá. É claro que nós nos reconheceremos lá. E não somente os familiares, mas eu vou reconhecer o Ricardo, vou reconhecer o Mazinho, vou reconhecer todos esses, porque a nossa memória, ela permanece, né? Ela faz parte exatamente da nossa própria alma, inclusive. Então, ela permanece. Nós vamos nos lembrar de todas essas coisas e reconheceremos essas pessoas. No entanto, ninguém vai estar casado no céu, porque no céu nós seremos exatamente como os anjos, como lembra Jesus. Propriamente a vivência do sacramento do matrimônio, ela é para essa vida, como a vivência da ordem também, ela é para essa vida. Eu sou padre aqui, lá o sacerdote é Jesus, não tem necessidade mais da gente, nesse sentido, nesse tipo de atividade. Por isso, nos reconheceremos, sim, essa é a resposta que você buscava, né? Obrigado, Padre Xavier. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós teremos mais um outro bloco. Quem sabe tenhamos pergunta aqui da nossa plateia. E eu vou voltar contando para você sobre o Santuário do Pai das Misericórdias. E vou contar também para você sobre a nossa peregrinação para a Itália e para Medjugorje. Vamos para o intervalo. É rápido, a gente já volta.